Vamos à segunda aula. Se quiser contribuir para a apostila e liberar mais vídeos, faça uma transferência para 21966955305. Vamos refletir sobre o Carnaval. 1. Qual é a origem do Carnaval? 2. Quais são as principais características do Carnaval? 3. O que é a Quarta-feira de Cinzas? 4. Como é comemorado o Carnaval em diferentes regiões do Brasil? 5. Quais são os riscos associados às festas de Carnaval e como evitá-los? 6. Como o Carnaval pode ser uma expressão de diversidade cultural e inclusão social? Essas são algumas possíveis perguntas sobre o Carnaval, que podem ajudar a explorar diferentes aspectos dessa festa popular e estimular a reflexão crítica sobre o tema. Definição de separação silábica. A separação silábica é a divisão de uma palavra em sílabas, que são unidades sonoras da linguagem. Essa divisão é importante para a correta pronúncia das palavras e para a escrita correta de textos. Em português, as regras de separação silábica são baseadas principalmente na quantidade de vogais e na posição das consoantes na palavra. A palavra carnaval é formada por 3 sílabas, car, na e val. A primeira sílaba car é formada por uma consoante C seguida de uma vogal, a. A segunda sílaba na é formada por uma vogal, a seguida de uma consoante, n. A terceira sílaba val é formada por uma consoante v seguida de uma vogal, a, e uma consoante, l. Dessa forma, a separação silábica da palavra carnaval fica assim, carnaval. O direito assegurado ao folião durante o Carnaval pode variar dependendo da legislação e regulamentação de cada cidade ou estado, mas, em geral, incluem o direito à segurança, à liberdade de expressão, à diversão e ao acesso aos espaços públicos destinados à festa. Além disso, é importante que os foliões respeitem as leis e normas locais, evitando comportamentos que possam colocar em risco a sua própria segurança ou a de outras pessoas. 1. Samba. A palavra samba tem 4 fonemas e 2 sílabas. Os fonemas são S, A, M, B, A. As sílabas são sambeá. 2. Fantasia. A palavra fantasia tem 7 fonemas e 4 sílabas. Os fonemas são F, A, N, T, A, Z e A. As sílabas são fantasiá. 3. Bloco. A palavra bloco tem 4 fonemas e 2 sílabas. Os fonemas são B, L, O, K. As sílabas são bloco. Continue você. 4. Axé. 5. Alegria. 6. Marchinha. 7. Folia. 8. Confete. 9. Serpentina. 10. Bateria. 11. Rei Momo. 12. Escola de samba. 13. Abadá. 14. Trio elétrico. 15. Frevo. 16. Máscara. 17. Cerveja. 18. Churrasco. 19. Dança. 20. Multidão. Os direitos humanos são um conjunto de direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, gênero, nacionalidade, religião ou qualquer outra condição. Esses direitos são protegidos por diversos tratados internacionais, que estabelecem normas e padrões mínimos para sua proteção. No âmbito internacional, alguns dos principais tratados que protegem os direitos humanos são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, entre outros. No Brasil, os direitos humanos são protegidos pela Constituição Federal de 1988 e por diversas leis e políticas públicas. Além disso, o país é signatário de diversos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. A repercussão desses tratados no direito brasileiro é garantir que os direitos estabelecidos em tais documentos sejam respeitados e protegidos pelo Estado brasileiro, bem como possibilitar que indivíduos e grupos afetados por violações desses direitos possam recorrer aos órgãos nacionais e internacionais competentes para fazer valer seus direitos. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial é um tratado internacional adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1965, que entrou em vigor em 1969. O objetivo desta convenção é promover a eliminação de todas as formas de discriminação racial em todo o mundo.
O Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial desde 1968. A Convenção estabelece que todos os indivíduos devem ser tratados igualmente perante a lei, sem distinção de raça, cor, nacionalidade ou origem étnica. Além disso, a Convenção prevê medidas para combater a discriminação racial em todas as áreas da vida, incluindo educação, emprego, habitação e acesso à justiça. No Brasil, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial é aplicada por meio da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 7.161/1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. A Convenção também é aplicada pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que permite que indivíduos e grupos afetados por violações dos direitos previstos na Convenção possam recorrer aos órgãos internacionais competentes para fazer valer seus direitos. Matemática Aula 2. Você encontra nosso material no canal do YouTube Helened. O cálculo da quantidade de foliões no Carnaval pode variar dependendo da metodologia utilizada pela Polícia Militar, PM, ou pelos órgãos responsáveis pela organização do evento. Algumas das técnicas mais comuns incluem: 1. Contagem visual. Policiais ou agentes de segurança realizam uma contagem manual dos foliões em determinados pontos de acesso ou áreas específicas do evento, como praças, blocos de rua ou camarotes. 2. Estimativa por densidade. A partir da medição da densidade populacional em uma determinada área, é possível fazer uma estimativa aproximada do número de pessoas presentes no local. 3. Análise de dados de vendas. A partir do registro de vendas de ingressos, pulseiras ou outros itens de acesso ao evento, é possível fazer uma estimativa do número de pessoas que participaram da festa. 4. Uso de tecnologia. Algumas cidades já utilizam tecnologias como câmeras de monitoramento e sistemas de reconhecimento facial para fazer o controle e a contagem dos foliões. Em geral, a PM utiliza uma combinação dessas técnicas para calcular a quantidade de foliões no Carnaval e garantir a segurança e o bem-estar dos participantes e da população em geral. Claro, vou propor um exercício de cálculo de densidade populacional em uma área específica. Metro quadrado. Esse cálculo pode ser útil para diversos fins, como planejamento urbano, definição de políticas públicas e análise de indicadores socioeconômicos. Vou propor um exercício de cálculo de densidade populacional em uma área específica. Suponha que uma cidade tenha uma população total de 500 mil habitantes e uma área urbana de 50 km². Qual é a densidade populacional dessa cidade? Para calcular a densidade populacional, basta dividir o número de habitantes pela área total da cidade. Nesse caso temos densidade igual população, área. Densidade igual a 500.000, 50. Densidade igual a 10.000 HAB, quilômetros sobrescrito 2. Portanto, a densidade populacional dessa cidade é de 10.000 habitantes por quilômetro quadrado. Esse cálculo pode ser útil para diversos fins, como planejamento urbano, definição de políticas públicas e análise de indicadores socioeconômicos. M2, o metro quadrado, m ao quadrado, é uma unidade de medida de área que representa a área de um quadrado com 1 metro de lado. Para calcular o metro quadrado de uma determinada área, basta multiplicar a sua largura, ou comprimento, pela sua altura. Por exemplo, se temos uma sala retangular com 4 metros de largura e 5 metros de comprimento, a área total dessa sala é área igual largura x comprimento. Área igual a 4mx 5 metros. Área igual a 20m ao quadrado. Portanto, a área total da sala é de 20 metros quadrados. Essa fórmula pode ser usada para calcular a área de qualquer figura geométrica plana, desde que sejam conhecidas as medidas dos seus lados. É importante lembrar que, em algumas situações, é necessário descontar áreas que não podem ser consideradas na medida total, como paredes, colunas ou áreas externas. O cálculo da área depende da forma geométrica da figura em questão. Abaixo, vou mostrar como calcular a área de algumas formas geométricas comuns. Quadrado. A área de um quadrado é dada pelo produto da medida do seu lado por ele mesmo. Ou seja, se o lado do quadrado mede L, a sua área é dada por A igual L ao quadrado. Retângulo. A área de um retângulo é dada pelo produto da medida da sua base, lado maior,
pela medida da sua altura, lado menor. Ou seja, se a base do retângulo mede B, e a sua altura mede H, a sua área é dada por A igual BXH. Triângulo. A área de um triângulo é dada pelo produto da medida da sua base pela medida da sua altura, dividido por 2. Ou seja, se a base do triângulo mede B, e a sua altura mede H, a sua área é dada por A igual BXH. 2. Círculo. A área de um círculo é dada pelo produto do quadrado do seu raio, distância do centro à borda, pelo número π, que é aproximadamente igual a 3,14. Ou seja, se o raio do círculo mede R, a sua área é dada por A igual πxr ao quadrado. Essas são algumas das fórmulas mais comuns para calcular a área de figuras geométricas. É importante lembrar que existem outras formas de calcular a área de figuras mais complexas, como polígonos irregulares e figuras tridimensionais, que podem exigir o uso de técnicas mais avançadas de geometria e cálculo. Código Penal Brasileiro Art. 301. O Código Penal Brasileiro prevê a possibilidade de prisão em flagrante, que é uma forma de prisão provisória realizada sem a necessidade de ordem judicial, quando uma pessoa é surpreendida cometendo um crime ou logo após tê-lo cometido. O artigo 301 do Código Penal estabelece as condições para a prisão em flagrante. Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Primeiro, considera-se em flagrante delito quem a. Está cometendo a infração penal. B. Acaba de cometê-la. C. É perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. D. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Segundo, no caso de crime permanente, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Nesses casos, a prisão em flagrante pode ser realizada por qualquer pessoa do povo ou pelas autoridades policiais e seus agentes. Entretanto, é importante ressaltar que a prisão em flagrante não pode ser utilizada para fins de investigação ou como forma de antecipar uma condenação. Ela deve ser realizada apenas nos casos previstos em lei e com o objetivo de garantir a ordem pública e a segurança da população. Além disso, a prisão em flagrante deve ser comunicada imediatamente à autoridade judicial competente, que avaliará sua legalidade e determinará as medidas necessárias para o caso.